Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Inclina sua cabeça, quero orar, quero que você ore pela minha vida, pela sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, ela foi lida. Eu tenho reverência a ela, porque eu sei que ela muda a vida, Senhor. Mudou a minha, Pai. Eu lembro que em alguns momentos críticos da minha vida, a única coisa que eu tinha era a tua promessa, e ela foi suficiente para mudar a história. Eu quero ser o instrumento. Primeiro eu quero agradecer pelo privilégio, a honra de estar falando em teu nome. Eu quero ser a tua boca. Me dá realmente boca e sabedoria, como o Senhor me prometeu. Abra mentes e corações. Se alguém entrou aqui preocupado com algum problema, e provavelmente tem pessoas assim, Senhor Espírito Santo, agora tome cativo essa mente ao Senhor. Use, Senhor, da forma que o Senhor quiser me usar, Pai. E eu quero de fato ser a tua boca. Tudo isso ciente, Pai, de que eu posso falar, posso gritar a plenos pulmões, mas só quem pode convencer o homem é o Senhor. Usa a minha vida então, usa o ministério que o Senhor me deu, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pense comigo. Jesus, ele era conhecido como alguém que fazia muitos milagres. Era capaz de ressuscitar mortos, era capaz de curar leprosos, coisas que eram incuráveis na época, dar vista aos cegos, fazer com que os surdos ouvissem. E poucas pessoas davam importância ao fato dele ensinar. O que ele mais fez, acredite, não foi expulsar demônios, não foi curar pessoas. O que ele mais fez foi ensinar através da sua vida. É por isso que lemos no final desse texto que as pessoas ficavam maravilhadas, porque ele falava daquilo que vivia. Imagina o autor da vida, imagina aquele que construiu tudo foi feito por ele. Ele vem, se encarna e está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Não é que ele esteve no nosso meio. Hoje ele continua em nosso meio, através do Espírito Santo, através das revelações de homens e mulheres que trazem o texto. O texto aqui é claro. Já começa no capítulo 5, se você quiser depois olhar, o Sermão do Monte. Ele chama as pessoas, Vinícius. As pessoas começam a vir a multidões, e aí os discípulos que andavam com ele se assentam, as multidões se assentam, e ele começa a pregar, ele começa a falar, ele começa a dizer de comportamento como pessoa, de comportamento como sociedade. Ele fala de situações das mais inusitadas, desde o que é perdoar, desde o que é ofertar, desde o que é, com que coração eu faço isso, por que muitos serão em algum momento reprovados por Deus, porque fazem com o coração errado. Então, situações que nos aconselha, e no final disso, como uma apoteose, como uma forma de dizer, olha, vou fechar isso, ele vem com essa parábola.
A parábola é básica, simples, não é muito difícil de entendê-la. 2 homens, um sensato e outro tolo. O tolo faz a mesma casa que o sensato faz. A diferença está no solo. Um faz sobre a rocha e o outro faz sobre a areia. Vem a chuva, vem os ventos, e para uma a casa cai, perde-se tudo que foi feito. E para a outra, apesar das intempéries, das dificuldades, é sustentável. É sobre isso que eu quero pregar. Eu quero pregar essa noite sobre o tema: qual é a tua segurança? Esse texto, eu não posso pregar nas praças. Eu jamais poderia pregar um texto desse para alguém que não conhecesse pelo menos o básico da palavra. Porque ela não é evangelística. Ela é de ensino. É algo para gente crente. É para filhos e filhas de Deus. É pessoas que se aproximaram do Evangelho. Esse texto é para mim. Esse texto é para você. Você tem que entender isso. Você precisa compreender. Nós vamos extrair coisas dessa mensagem que, assim, eu confesso a você, eu fiquei feliz. Porque, puxa, falei, nossa, olha que lindo, eu não tinha percebido isso sobre essa ótica. A revelação de Deus para mim, então Ele já me encantou, já me orientou, já me mostrou, já me repreendeu, e agora eu quero ser um instrumento para transferir aquilo que Deus falou comigo para cada um de vocês. Quando eu estiver pregando, eu quero fazer isso. Qual é a tua segurança? Você está seguro em quê? Alguns podem pensar no emprego. Tem gente que tinha essa convicção e perdeu. É no trabalho, é na empresa que eu tenho, é no casamento. Quantas pessoas casaram e acharam que seriam felizes para sempre e não foram? Quantas pessoas que acharam que tinham uma família e de repente a família não tem? De alguma maneira o vento veio, a tempestade da vida vem e desfez aquilo que a pessoa acreditava ter. A segurança dele foi embora. Essa noite eu aconselho você a dar ouvidos àquilo que eu vou falar. Prestar muita atenção naquilo que eu estou falando. Porque de fato vai fazer uma diferença muito grande em algum momento da tua vida. Em algum momento vai. Vamos lá? Vamos entender alguma coisa? Primeiro aqui, eu queria abordar com você, agora já estou pregando, a liberdade que Deus nos dá, de construir aonde eu quero, de fazer o que eu quero. As pessoas culpam a Deus por seus resultados, né? Muitas vezes culpamos, muitas vezes falamos, por que isso, por que aquilo, mas não foram suficiente e sábios em algum momento para olhar o que plantou. E Deus, Ele já começa dizendo aquilo, olha, havia 2 caras que fizeram o que queriam. O que você quer fazer, você pode. Inclusive ser tolo o suficiente de plantar, de edificar um casamento sobre areia, sobre vento, sobre nada, sobre qualquer coisa que não seja sólido. Aparente aos teus olhos mas você é livre. Em nenhum momento Deus chega e diz, você é louco, você é maluco, você está fazendo uma casa na areia. Na areia. Na areia. Aí você vai falar assim, mas e por que Ele deixou fazer? Porque você é livre. Só que Ele, a sua palavra, a palavra que você ouve domingo após domingo, semana após semana, ela é a tua rocha. Você construiu na areia porque quis, escolheu um namorado que quis, escolheu um emprego que quis, escolheu educar os filhos da forma que quis, porque na Bíblia ensina como eu devo educar meus filhos, mas eu educo eles da forma que eu quero.
e faço o que eu quero, do jeito que eu fizer. Você é livre para construir, você é livre para fazer da maneira que quer. Só que nem eu, nem você, e ninguém que participou daquela reunião, ninguém pode se dar por ignorante. Mas eu não sabia. Por que ele não pode? Porque ele diz: todos os que ouvem a minha palavra, escutam a minha palavra, e não as praticam. Eu não estou falando para ignorantes. O que é ignorante? Tem gente que acha que ignorante é alguém mal educado. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Eu não sei nada de construir móveis, mas eu estou vendo aqui pelo menos 2 marceneiros que nesta área não são ignorantes. Eu não sei nada em tocar, mas eu vejo algumas pessoas que sabem tocar instrumentos. Eu sou ignorante, elas não, pelo menos não naquele instrumento. E aí ninguém, nem você, nem eu, ninguém pode alegar ignorância. Por isso que eu disse, essa mensagem, eu não posso pregar lá para vem cá, fulano, você está passando na rua, cara, para de fazer isso, cara, porque, olha, você está vendo que está errado, que não sei o que lá. Muitas vezes nós não fazemos isso, pastor, para o cara que está ali no drogado, que não sei o que. Se ele já ouviu a palavra, tudo bem, mas se ele não ouviu, ele está construindo sobre uma base que ele não tem, mas você tem. Eu tenho a base. Por favor. Agora, você percebe que em algum momento, ele proibindo eu de construir casa, onde eu quiser construir, ele só me recomenda o melhor lugar. Todos os que ouvem a minha palavra e as praticam, é assim. Pastor Juliano, e se eu ouvir só uma parte? Então uma parte eu pus na rocha, uma parte eu pus na areia. E se eu ouvir 100%, toda na rocha. E se eu não praticar, eu pus tudo na areia. Básico. Simples e básico. Agora, não atribua a Deus uma responsabilidade que é tua. Quem é que essa semana leu a palavra? Porque ela é a rocha. Ela é a tua segurança. Só ela. Mais nada. Não é governo, não é presidente, não é dinheiro, é a palavra, é a promessa. Porque está escrito. Muitas vezes porque está escrito. É o que basta. Está escrito. Imagina se eu e você, eu não conheço todos que estão aqui, mas eu imagino que você já deva ter ouvido a palavra. Imagine que por algum motivo, um de nós, quando na eternidade, se passarmos no inferno, tão próximo de Deus e tão longe da salvação, próximo suficiente para ouvi-lo, porque aquelas pessoas ouviram, mas ele obrigou elas a praticar, Wagner? Nem você ele vai obrigar. Suficiente para ouvi-lo, mas distante por fazer. É o livre-arbítrio, a livre escolha. Vocês não têm ideia de como eu invejo alguns jovens aqui. João, quantos anos você tem? Eu imagino que seria da minha vida se com 19 anos eu passasse a fazer as coisas que eu passei a fazer com 35. Porque eu conheci Jesus com 35. Quanta dor eu teria poupado. Tantas machucaduras eu teria evitado. Como eu invejo alguns garotos. Como eu invejo pessoas
que de alguma maneira não passarão por muitas coisas de que os mais velhos passam, por não ter dado valor à palavra, não ter tido o cuidado de ouvir a palavra e de praticar a palavra. Quero dizer a você que há muito Deus me queria, mas eu só me rendi a Ele em um determinado momento. Todos que ouvem a minha palavra e não praticam, é o que vai ouvir, não praticar, e vai ter as consequências por não praticar. Tem jeito de mudar. Há pessoas que elas imaginam que simplesmente mudando de religião resolveu o problema. Mas se eu não mudar de conduta com relação a Deus e Sua palavra, eu continuarei tendo os mesmos problemas. Porque o problema não está na religião apenas. Eu tenho de fato contato com a palavra e eu sou impulsionado, eu sou motivado a praticar. Então eu posso ver aqui a primeira coisa. Jesus, terminando a mensagem, diz: galera, se fosse hoje, se fosse lá na clínica, pastor, lá na clínica de recuperação, galera, é o seguinte, daqui 3, 4 meses vocês vão sair daqui, 6 meses, vocês vão estar livres de novo. E ele estava dizendo e despedindo: moçada, gente, falei para vocês tudo que tinha que falar. Se vocês praticarem, vocês terão os benefícios. Se vocês não praticarem, vocês não terão os benefícios. O livre-arbítrio, a escolha é sua. Olha o segundo ponto. Eu não sei quantas pessoas estavam lá. Ô Josi, esse negócio de vez em quando ele sai para fora aqui e não pega mais, né? No último culto eu vi que não tem como ficar saindo muito. Eu não sei quantas pessoas estavam lá. 100, 200, 300, não sei, não fala. Era uma multidão, começa a dizer, e os discípulos estavam. Você vai ver lá no capítulo 5 começando. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele transforma tudo numa individualidade. Se ele, vamos botar um número fictício, 300, que não dá para falar, 300 pessoas, umas completamente diferentes das outras. Eu tenho aqui as gêmeazinhas que eu conheço elas assim há muito tempo, há alguns anos, a Esther e a Vitória. É impossível, eu não consigo descobrir qual é uma, qual é a outra. Logo eu cumprimento você lembra, toda vez, você é a Vitória, se eu me meter a falar, eu vou errar. Sempre erro. Elas são completamente diferentes umas das outras. Mas Deus transmite a mensagem e diz: agora, aqueles que ouviram, nós estamos aqui numa quantidade, e praticar, então ele já traz tudo para o individual. Ele não chega e diz assim, todo mundo. E eu vou falar que eu acho que isso foi o que mais me impactou nessa mensagem de hoje. Porque normalmente, vou falar pastor, pregador, pessoa que já pregou sobre esse texto, que já falou para as pessoas sobre esse texto, que já foi na casa de pessoas. A Márcia, minha esposa, muitas vezes nós já falamos sobre esse texto. E eu sempre fazia o coletivo para ele. Olha, eu falava assim para o casal, eu falava normalmente para o casal: gente, se vocês se não fizerem a coisa certa, vocês, plural, vocês não fizerem a coisa certa, vai dar problema, porque a palavra de Deus diz que se eu não construir a casa sobre a rocha e tal. Mas Deus não falou no coletivo, Ele falou pro coletivo, mas no individual. Ele falou pro coletivo, mas no individual. Agora observe o seguinte: vamos imaginar que eu ouça a palavra e não a pratique. É só a minha vida que vai ser impactada? Seria só a minha? Ou a da minha esposa? Dos meus filhos? Seria só na saúde? Mas também no emprego?
Quem as pratica, beneficia todos, porque é rocha. Conheço um pai que já chegou a dizer para o seu filho: jamais você vai conseguir ser feliz com a vida que hoje você vive. Jamais você será feliz, porque essa vida que você vive te afasta de Deus. E eu creio nas promessas que Deus fez para mim. Ele jamais te deixaria feliz no erro, no engano. Um dia você vai acordar e vai voltar para a casa do Pai, e vai perceber que está comendo lavagem, e vai saber que na casa do Pai há pão com fartura. Este Pai confia numa só promessa, uma promessa. Ele, aquele cidadão, aquela pessoa, aquele irmão, é a pessoa que decidiu pôr a sua casa na rocha, na palavra, mesmo que os ventos parecem açoitar de lado, e de vento, e chuva, e tempestade, pastora Juliana, mas se está na rocha, é a rocha, meu, é a promessa, é a individualidade. Como eu gostaria que você entendesse que uma só decisão sua pode mudar a vida da tua família. Uma só decisão tua pode mudar o teu futuro. Uma só decisão tua pode mudar a tua casa. Uma só decisão sua pode determinar um futuro melhor para os teus filhos. Qual decisão? Talvez afastar do bar, pastor? Sim. Talvez parar de ver algumas coisinhas que você vê? Sim. Talvez olhar para o seu corpo e dizer: cara, meu corpo é melhor do que as pessoas atribuem a mim. Eu lembro também de uma moça que ela estava impactada pela quantidade de homens com que ela dormiu antes que ela conhecesse Jesus. Triste pela vida que levara. E eu disse: a partir de agora, quem rouba, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem levava uma vida de forma leviana e estranha, não leve mais. E a sua vida vai estar sendo plantada e colocada sobre a rocha. Algumas pessoas vão dizer: mas essa pessoa não merece. Por tudo que fez, ela não merece ter uma vida melhor, uma vida boa. E estranharão quando ela tiver uma vida boa. Mas não é questão de méritos, né, pastor? O senhor pregou muito bem sobre isso. Não é méritos, é graça. É passar a obedecer. É passar a fazer. Hoje, se eu tivesse aí 2, 3 horas para poder pregar para você, eu poderia dar uma explanada em tudo que Jesus falou. Eu não vou fazer, porque eu não tenho esse tempo e nem você essa paciência. Mas uma coisa é certa: o que a palavra te falar, ela é a tua segurança. Ela é a tua segurança, amado. Ela é a segurança. Quando você já vive alguns anos no Evangelho, você já não se espanta, você não se impressiona com oba-oba, converseiro, barulho. Você quer segurança, quer alimento, quer direção, quer palavra. É isso que nós queremos. Terceiro ponto. Um dia eu ouvi do reverendo Hernandes Dias Lopes algo que eu achei assim muito tremendo. Ele veio falar sobre a explicação da palavra sinceridade. Eu confesso a vocês que eu nunca fui procurar para ver se é isso mesmo. Só estou repassando e dou o nome de quem falou. Dou crédito a ele. Ele disse que a palavra sinceridade é quando você tinha uma pedra de grande valor, mármores,
granitos. Para você, se ele tinha alguma imperfeição, se passava uma cera para tampar aquilo, para não deixar ele com o melhor acabamento. O problema é que o sol e as intempéries do tempo causaria naquela pedra nada, mas na cera revelaria: eu estou aqui. Como eu vou descobrir se eu estou ou não pondo a minha vida nas rochas? Como eu vou descobrir se eu estou ou não fazendo a coisa certa? Olha para a tua vida, está caindo. Cada vez que namora, dá um problema. Será que o namoro está na rocha? Cada vez que eu vou no emprego, eu perco o emprego. Será que está na rocha? Olha para o seu casamento, está ruim. Será que está na rocha? Porque se tiver na rocha, virá o tempo, virá a tempestade. Observe, eu nem quero ficar entrando muito nesse detalhe, porque todos esses momentos aqui eu não lembro de ter pregado nesses 15 anos que eu prego sobre essa abordagem. Vai vir para os dois. Só que eu só vou descobrir se eu fiz certo, Wagner, na hora que o Benja crescer. Não tem como saber. Como eu vou saber se educou bem o Benjamin? Agora tudo que você fala para ele, ele obedece. Pergunte um pai aí que já tem um filho de 14 e 15. Pergunte para ele como é. Como é, pastor? Não é diferente? Não é mais fácil, pequeno? Eu vou descobrir se eu pus os meus filhos na rocha quando? Quando vir o vento, quando vir a tempestade. E virá. Não tem jeito. Porque Deus não me prometeu o paraíso aqui. É ilusão, é mentira as igrejas que falam isso. O paraíso é lá. Aqui eu vivo lutas e vitórias. Amém? Lutas e vitórias. Não é lutas e derrotas, não é lutas e vitória. Por quê? Porque veio tempestade, é luta. Veio o vento, é luta. Mas a casa cai? Não. Então a vitória. Eita glória. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, querido. Deus é maravilhoso demais. Há muitos anos eu ouvi uma frase que eu guardei. Eu queria que você pensasse e visse se ela realmente pode afetar você de alguma maneira. Não está na Bíblia, tá? Mas eu não lembro o autor, por isso não vou citar. Eu gosto de citar, mas não lembro. O autor dizia assim, ó: não perca tempo dizendo aos outros o que você fez ou irá fazer. No futuro, nós saberemos. Eu não preciso prestar atenção, você não precisa me dizer que lê, que obedece, que faz. No futuro eu vou ver, não precisa se preocupar em falar. Ele não está dizendo todos aqueles que ouvir e ficar contando para os outros, não. Todo que ouve e as pratica. Nesse momento em que eu vou descobrir se aquilo era cera ou se era pedra, se aquele amor, aquelas promessas tão grandiosas eram reais, eu vou descobrir na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora que você olhar de lado, olha de outro lado e Deus providencia o escape. Na hora que você vê não vai dar, e Deus vem e diz: vai dar, vai dar. Mas e se eu pus na areia? Que compromisso Deus tem com alguém que construiu as suas atitudes na areia? Qual compromisso ele pode ter? Me responda. Nenhum. Deus não tem compromisso com você, querido. Deus não tem compromisso nenhum com você. Assustou? Mas é a verdade. Ele tem compromisso com a sua palavra. E quando eu estou inserido na palavra de Deus, eu estou na segurança das promessas que Ele fez. Porque
Senão eu vou dizendo, Senhor, vai aqui, eu vou fazendo as lambanças, o Senhor vai limpando. Eu vou fazendo, o Senhor vai limpando. Eu vou fazendo, não, Senhor, não, 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 1000 vezes não. Em algum momento você vai ter que alçar a mão aos céus, os pensamentos aos céus e dizer, Senhor, o Senhor me prometeu. Eu nunca disse que fui eu, Senhor, eu sempre disse que foi o Senhor. Eu não pedi para o Senhor avalizar as cacas que eu fiz, eu antes orei. Quantas foram as vezes que eu quis fazer coisas, o Senhor não deixou e eu não fiz? Quantas foram as vezes que o Senhor me mandou fazer coisas que eu não queria fazer e eu fiz? E agora, Senhor, eu só quero que o Senhor me suporte, me sustente, enquanto essa tempestade está acontecendo. É a segurança que você tem, querido. Quantos de vocês aqui não estão aqui hoje porque um dia alguém prometeu ao teu avô? Aquele homem de 80 e tantos anos, talvez você ache que seja isso, vai. Talvez você ache, nossa, como eu sou esperto, faz uns 6 anos que eu banquei espertão. Não. Você tem um vô crente, não tem? Quantos anos vai? 84? Sim, agora você tinha 2 avós, você não tem jeito mesmo, vai. Você vai para o céu. Não porque você merece, você não vale nada, mas porque um dia Deus prometeu aos teus avós. Olha que segurança, não é lindo isso, cara? É a segurança que eu tenho, irmão. Davi havia morrido centenas de anos, e Deus falava aos descendentes de Davi, por conta da promessa que eu fiz a Davi, o teu pai. Davi não era o pai dele, era o tataravô. Eu não vou tirar o teu reino, mas porque eu falei para Davi que seria fiel a ele, eu vou ser. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. É a segurança. Estou terminando, querido. Não quero ficar falando muito, porque eu quero cumprir a promessa que fiz a você, que faria isso em 30 minutos, 35. Resta saber então qual é a segurança. Qual é a segurança? É só essas letrinhas aqui, pastor? Como que eu faço? Eu leio elas e está beleza? Eu deixo ela aberta na empresa e está beleza? O que eu faço? Me explica para mim qual é a segurança. Eu vou te ensinar qual é a segurança. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, e mesmo o Antigo Testamento dizia: a pedra angular, a pedra que é colocada na esquina, ela para alguns foram tropeço, mas para outros é a sustentação, é a rocha. Não, pai, eu não entendi nada, mas é por isso que eu estou aqui, para te ensinar, para te explicar o que é essa rocha. Antigamente, quando você iria fazer qualquer edificação de algum porte, nas colunas, nos cantos dessa edificação, se colocava uma pedra de um porte grande, de um tamanho grande, porque ela seria como hoje seriam as nossas vigas, nossas colunas, que são feitas de cimento, feitas de ferro. Para se sustentar um castelo enorme, ou um templo enorme, eu preciso que nos cantos dessa edificação se coloque a rocha mesmo. E aí ele está dizendo o seguinte: para alguns, os apóstolos, usando um texto do Velho Testamento, ele dizia o seguinte: para alguns aquela pedra foi um tropeço, eu passei por ela e tropecei. Mas para outros, ela é a segurança. Ela é a minha certeza. É nela eu confio. Vamos imaginar que você está aqui ouvindo hoje essa mensagem. Eu tenho total convicção que o Espírito Santo está falando a você. Total, completa, porque Ele não me ama mais do que ama você. Ele ama nós igual. E agora nós estamos ouvindo a palavra dele. Eu tenho certeza absoluta que se você deixou seu coração aberto, ele está ministrando sobre você. A partir daquele momento, aquilo é rocha.
Faça o que Ele está te pedindo para fazer. Não faça o que Ele não quer que você faça. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, eu venho aqui. É aqui que eu ouço a palavra. É aqui que é ministrada a palavra. E é aqui que é a minha segurança. Eu vou contrapor, a Mari não está aqui, mas você vai ensinar algo para ela. Ela é novinha ainda. Deus não faz o que eu quero. Não, ela vai aprender isso. Ela não faz o que eu quero. Mas jamais Ele deixa de fazer o que eu preciso. Essa é a real. Se ela tiver que fazer a tal cirurgia que ela falou, em algum momento, olha no cara do lado. Eu tinha tido um AVC, eu olhei um garoto do lado, preguei para o garoto. Lembra do menino lá? Não lembro nem o nome dele agora. Carlos Todra, exatamente. Falei, pai, Deus me trouxe aqui por algum motivo. Não é possível que era só para me sofrer, não. Ele está me ensinando alguma coisa. Ele é a nossa segurança. Pastor, vamos nos posicionar. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa certeza. Ele, só Ele. Agora o Wagner falou, o que eu cumpro, pastor? Desses 1000 e tantos versículos e capítulos, e o que eu cumpro? Aquilo que Deus falou ao teu coração. Porque se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou ouvindo a palavra, se eu estou lendo a palavra, se eu estou vivendo, você acha que Deus vai deixar nós sem instrução, querido? Você acha que Ele vai deixar eu construir um lugar? Antes Ele vai falar, isso aqui é areia, hein? Isso aqui não é o que a palavra fala. Isso aqui precisa mudar. E eu tentava encontrar um momento para terminar essa mensagem. Quando as pessoas elas já ficam mais maduras na fé, ela não come qualquer coisa, qualquer pregação, qualquer barulho, qualquer ventinho. O cara não tem ouvido para aguentar isso, cara. Não tem ouvido para escutar barulho. Sabe aquele somebody love lá? Não, ele quer ouvir coisa sólida. E eu falei, cara, como que eu vou terminar essa mensagem? E aí eu lembro da mensagem, aí eu pude ver com o Senhor. Eu vou dar um testemunho meu, bem novinho na fé, um meninão, pimpão. Eu ainda sou novo na fé, mas eu era mais novo ainda. Eu achava naquela época que as coisas eram assim, eu virei um super crente, eu sou um ninja da galáxia. Eu sempre digo que eu era uma mistura do R.R. Soares com o Marcos Feliciano, imagina o que eu era. Nossa, cara, eu pregava igual o Marcos Feliciano e tinha um jeito, eu comia as pregações do R.R. Soares, assim, eu falei, meu Deus, aquilo é o top. E eu era assim, eu achava que tudo dava certo, que não sei o que lá. E aí, um dia, uns 6, 7 meses, meu pai morre. Uma semana antes ele aceitou Jesus. Uma semana antes, eu tive tempo de falar do Evangelho para o meu pai. A Márcia é testemunha disso. E quando o HB ligou e falou, vocês precisam vir aqui. Para alguém que está internado, foi para a UTI, você acha que é o quê? Eu sabia, ele tinha morrido. E agora, o chão parece que tinha escapado. Era o meu pai. Um homem espetacular. Alguém que só foi exemplo para mim. As cabeçadas que eu dei na vida não foi por conta dele. Não foi. E aí puxa, meu pai morreu. Meu pai morreu. Eu morava aqui no Caparrós. Peguei o carro. Você estava comigo, mamãe? E eu comecei a cantar essa música assim, ó. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Aí eu lembrei que uma semana atrás eu tinha pregado para o meu pai e ele tinha aceitado Jesus. E eu lembrei que meu pai não tinha morrido. Aleluia. Que eu não perdi meu pai.
Eu apenas me separei do meu pai. Ele chegou primeiro. E é normal que ele chegue primeiro, ele era mais velho que eu. Mas um dia, eu estou dizendo para você um dia, a promessa que Deus fez para mim, que eu estarei com Ele, vai acontecer. Vai acontecer pela graça que Ele é, pelo amor que Ele é. Um meninão novinho na fé, indo eu me lembro que eu peguei a Filadélfia, e eu não sabia as letras da música direito, mas eu lembro que eu ficava cantando essa música, declarando o amor que eu tinha por Deus, declarando a fidelidade. Eu não entendia nada disso que você está vendo aqui, nada, eu não entendia nada disso, entendo? Mas eu já percebia que eu tinha uma rocha debaixo dos meus pés, que eu não estava, Deus dará não, que Ele cuidava de mim.